Olá, alunos e alunas. Neste momento, nós vamos dar início à nossa primeira aula de ensino religioso do segundo bimestre. Tá, então, para este bimestre, nós vamos estudar sobre textos sagrados, que está dividido em mitos de origem, onde a vida começa, que é o tema da nossa primeira aula. Nós vamos estudar também os textos sagrados e os mitos, e os textos orais e os textos escritos. Porém, para a nossa primeira aula, nós vamos estudar, nos prender apenas nos mitos de origem, que nesse tema nós vamos conhecer, saber como a vida começa. Então, nós vamos refletir sobre 3 questões. Onde a vida começa? O que são mitos de origem e para que servem? Mito é o mesmo que lenda? Tá, mas nós vamos também pensar nesses objetivos para esta aula. Primeiro, identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação, concepção de mundo, natureza, de ser humano e divindade. Como eu já falei para vocês sobre esses questionamentos dos símbolos, aliás, dos mitos, vamos entender o que são mitos de origem. Então, mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Vamos refletir também sobre a quantidade de religiões que existe no mundo. Então, nós temos aí, não é uma precisão, porque é impossível, mas nós temos uma estimativa de 10.000 religiões no mundo. Então, alunos, dentro desse universo religioso, vamos supor que cada religião não cristã, elas criam os seus mitos de origem. Por que eu falei das não cristãs? Elas também têm os seus mitos de origem. Só que as cristãs, o seu mito de origem estão baseados na Bíblia Sagrada. E esse outro quantitativo de religiões, eles vão criando os seus mitos para compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade, do planeta onde vivemos. Então, esses mitos é um recurso de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos com o propósito de explicar a realidade que cada um vive, a realidade que cada um segue, a religião que cada um adota. Então, trata-se de uma linguagem poética e intuitiva, que vai além da lógica racional. Os mitos de origem é uma tentativa de explicar, por meio de narrativa, o surgimento de todas as coisas. Então, é baseado nesse mito para explicar a existência de todas as coisas, é que eles criam esses mitos. Né? E falando de mito, de criação, nós vamos pensar também, quando nós estudamos em história, nesses 2 capítulos passados aí, sobre os astecas, os incas e os maias, nos astecas, nós vimos que eles usavam de sacrifício humano, eles faziam sacrifícios humanos. Para quê? Para agradar os seus deuses, né? Porque eles, segundo eles, se não agradasse esses deuses, o mundo poderia finalizar, ter o seu fim. Então, eles faziam esse sacrifício para, ao agradar os deuses, o mundo ele continuar, né? Porque
Para eles, no início do mundo, os deuses deram o seu próprio sangue, né? Para que o sol se movesse e se mantesse o mundo em funcionamento. Também nós estudamos em história, na tradição iorubá, que fala também sobre a criação. Vocês estudaram nesse capítulo passado sobre os reinos e impérios africanos, né? Que os iorubás, eles também têm a sua crença no início do mundo, como tudo começou. Segundo essa tradição, Orixalá, ele recebeu a incumbência de povoar a terra e moldar os corpos dos homens. Então, nós estamos assim em contato direto com esses mitos de criação, tanto em religião como em história. Ou seja, o mito é com frequência a narrativa sobre o tempo onde tudo foi criado e sempre é objeto de crença. Nós temos aqui o exemplo de Gênesis, uma cosmovisão indígena e africana. Então, eu falei para vocês sobre os africanos, né, na tradição iorubá, e falei sobre os indígenas, né, na tradição dos astecas. Agora nós vamos continuar ainda sobre os mitos, que também é uma narrativa que explica os fatos da realidade, os fenômenos da natureza. Eles são bastante simbólicos. Suas histórias são carregadas de metáfora e nelas aparecem os deuses, seres sobrenaturais, heroínas. Então, os mitos fornecem a mensagem profunda sobre nossa própria existência humana. As histórias contadas pelas religiões, elas têm sido escritas ou orais, são considerados esses mitos religiosos. Então, ainda falando sobre os africanos, nós vimos os griots, né? Que os griots são pessoas que são encarregadas de repassar essa história, né? No caso aqui na tradição oral, passar essa tradição para outras gerações. Então, eles se utilizam, né, dos mitos, né, para dar continuidade à história. Nós temos aqui um título que são lendas, as lendas, os contos e as fábulas. Talvez você, nesse momento, esteja pensando, mas o que é que tem a ver as lendas e as fábulas com o ensino religioso? Tá. Geralmente, nós estudamos lendas, contos, fábulas, nós estudamos no folclore, né? Tem aquela época do folclore que se comemora, né? Mas nós estudamos interdisciplinar em várias religiões. Então, nós vamos ver aqui o que são lendas. Lendas são narrativas que misturam fatos, lugares reais, histórico com acontecimentos que são frutos da fantasia. Então, na lenda, ela se mistura, né? Ela vem mais a questão da fantasia, procurando explicar os acontecimentos misteriosos sobrenaturais. Porque nós sabemos que as religiões, elas são cheias de mistério. Nem tudo são revelado. Muitas vezes nós conhecemos na própria Bíblia passagem que nós não entendemos, porque para nós é mistério. Né? Então, as religiões, elas são cheias de mistério. Nem tudo nós sabemos, nem tudo são revelados. Então, nós temos aqui exemplo de lenda, boitatá, o curupira. São lendas, como eu já falei para vocês, que vinculam no folclore. Então, na medida em que são contadas, elas vão se modificando ao modo de quem conta a história. Então, os contadores de história que têm essa prática, eles vão criando as suas lendas, contando as lendas que já existem. Então, cada um vão fazendo a sua forma. Nós vamos pensar também sobre os contos. Então, os contos, eles são geralmente conhecidos como histórias curtas. É um texto narrativo do gênero literário. Você também estuda em português sobre os contos, inclusive vocês podem se aprofundar um pouco mais sobre conto na disciplina de português. Mas geralmente o conto é uma história inventada e cheia de fantasia. Então, a fantasia também permeia nos contos. Aí nós temos aqui a fábula. O que é fábula?
Então, a fábula também é uma narrativa em prosa ou poema.